Podem se sentar. O título dessa pregação é Os Passos da Cura. E para isso, eu gostaria de fazer uma exposição um pouco mais ordenada e também sistemática, que pode nos ajudar a cooperar melhor com a graça. Vamos começar por Oséias, capítulo 6, versículo 1. Diz o profeta: Vinde, voltemos a Yahvé, pois ele nos despedaçou e nos curará. Feriu e atará a ferida. Após 2 dias nos restabelecerá e no terceiro nos reerguerá, nos levantará, nos ressurgirá e viveremos na sua presença. Conheçamos, persigamos o conhecimento de Yahvé. Como a aurora, certa é a sua manifestação. Ele virá a nós como a primeira chuva, como a chuva tardia que irriga a terra. Que te farei, Efraim? Que te farei, Judá? Vosso amor é como nuvem da manhã e como orvalho que cedo desaparece. Por isso, os abati pelos profetas, matei-os pela palavra de minha boca, mas meu direito como luz surgirá. Pois é amor que eu desejo, e não sacrifício ritual. Conhecimento de Deus mais que holocaustos. Esse trecho do profeta Oséias está na primeira leitura de hoje. E eu quis trazê-lo para cá justamente pelos versículos iniciais que não aparecem na primeira leitura. Vinde, voltemos a Yahvé, pois ele nos despedaçou e nos curará. Feriu e atará a ferida. Aqui nós temos os elementos essenciais para nós entendermos o que é cura interior. Cura não é outra coisa senão o cuidado que se dá para que uma ferida, uma lesão, pare de doer. Por quê? A dor é um sinônimo de inflamação. É um sinônimo de infecção. Ela é um sinal de que algo lesionou dentro de mim. Só que nós não estamos falando de feridas físicas. Nós estamos falando de feridas emocionais. E as feridas emocionais são dores emocionais. São dores que nós temos na nossa psique. Dores que estão na nossa alma. E é muito importante nós entendermos isso porque é impossível passar por este mundo imune a feridas. Nós seremos feridos. Nós, quando lemos o capítulo 3 do livro do Gênesis, e ali o autor diz, fazendo Deus amaldiçoar a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela
te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, a missão do maligno é nos ferir. E há muitos tipos de feridas. Deus permite que nós sejamos feridos. Inclusive, aqui, o texto diz: vinde, voltemos a Yahvé, pois ele nos despedaçou. O que significa que Deus vem com a sua mão onipotente e nos fere? Não. Significa que ele permite que nós passemos por feridas na nossa vida. E o sinal de que eu tenho uma ferida em mim é que ela dói. O que dói? Se não é uma parte do meu corpo, se não é um membro, se não é um osso, se não é um músculo, o que dói em mim? O que dói é a lembrança, a memória. Ou seja, todos nós passamos por fatos traumáticos. O que é um trauma? Um trauma é uma lesão. É um impacto que lesionou uma parte de mim. Todos nós passamos por traumas, por experiências negativas que causam algum tipo de dano à nossa personalidade e que ficam presentes em nossa memória, pelo impacto negativo que esses fatos causaram. Então, por exemplo, uma surra que você tomou, injusta ou desproporcional. A dor física passou. Mas, como aquilo provocou um sofrimento psicológico em você, e o fato em si foi marcante, foi significante, causou um sofrimento especial, ele permanecerá na sua memória como fonte de dor. Ou seja, cada vez que você acionar aquela lembrança, você vai sentir a dor interior pelo acontecido. Isto é uma ferida emocional. Portanto, todos nós temos, em alguma medida, feridas emocionais. Porque nós, de alguma maneira, fomos prejudicados por alguém, fomos injustiçados por alguém, todos nós passamos por ingratidão, todos nós passamos por decepção, por desilusão, todos nós passamos por frustrações, aquilo que a gente quer não acontece, todos nós passamos por experiências ruins, nós não estamos no céu, nós estamos no mundo. E neste mundo, diz Nosso Senhor, tereis aflições, tereis aflições. Não tem jeito. Ora, mas a obra da redenção quer nos restaurar. Quando nós lemos o profeta Isaías, ele diz, no capítulo 61, algo que Jesus utilizará na inauguração do seu ministério público na sinagoga de Nazaré. O Espírito de Yahvé está sobre mim. Porque Yahvé me ungiu, enviou-me para levar a boa nova aos pobres, para curar os de coração ferido, proclamar libertação aos cativos
a liberdade aos presos, para proclamar o ano agradável a Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que estão tristes, para levar aos que choram em Sião uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de luto, vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado. E eles serão chamados de carvalho de justiça, plantação de Yahvé para a sua glória. Portanto, o que Deus está dizendo através do profeta é que Ele quer mudar esses sentimentos em nós. Ele quer nos restaurar por dentro. Essa restauração é o que nós chamamos de cura. Ou seja, é quando a nossa tristeza se transforma em alegria. É quando a dor se transforma em alívio. Portanto, em termos práticos, o que significa cura interior? Significa o seguinte: a lembrança não dói mais. Isso é cura. É como a diferença entre uma ferida e uma cicatriz. Qual que é a diferença entre a ferida e a cicatriz? É que a cicatriz não dói mais. Ela existe, você olha para ela, você diz, olha, eu fui ferido aqui, só que não dói mais. E por que isso é importante? Por que é importante não doer mais? Vejam que eu estou colocando elementos racionais para que o problema seja entendido. É importante não doer mais porque a dor metaboliza a nossa atenção. O que eu quero dizer com isso? Digamos assim, você está de saída para uma festa de casamento maravilhosa. E aí, antes de sair, você vai ao fogão para fazer um pão na chapa. E no que você faz o pão na chapa, de repente, sem querer, você faz uma queimadura tremenda na mão. Você lava com água, você coloca um creme, você enfaixa a mão e vai para a festa. O que vai acontecer com você na festa? Você vai ficar sofrendo a ferida. Você está ali, aquilo está ótimo, aquilo está legal, o lugar está fantástico, tem comidas maravilhosas, companhias deliciosas, mas a ferida estragou a sua festa. Porque ela rouba a tua atenção. Esse é o poder que a ferida tem. E quando uma ferida rouba a nossa atenção, o que acontece conosco? Eu estou falando aqui especificamente das feridas emocionais. Paradoxalmente, nós não conseguimos ser curados. Por quê? É como se você tivesse uma ferida aqui e você voltasse a coçar aquela ferida. Quando você toca na ferida, a ferida magoa, ela se refere, e referindo-se você não consegue se curar. É por isso que, do ponto de vista humano, o que a gente faz? Quando a gente tem uma ferida, a gente coloca uma bandagem, a gente enfaixa, a gente põe um micropole, a gente coloca alguma proteção. Por quê? Ferida exposta chama a nossa atenção. E é impressionante isso. Se você tiver, por exemplo, com uma ferida no pé, é impressionante como você atrai alguém a pisar no seu pé.
Quando você está com uma ferida no braço, é impressionante como você parece que puxa as pessoas para esbarrarem em cima. Existem razões de ordem cognitiva, mas são mais profundas, não verbais, que explicam isso. Mas a verdade é que quanto mais nós mexemos na ferida, menos nós conseguimos fazer com que ela se cure. Por isso, quando nós falamos em cura interior, nós não estamos falando em introspecção. E é isso que nós temos que tomar, com isso nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Algumas pessoas têm a mania de irem revirar o lixo do passado. E o que elas fazem? Por exemplo, se elas têm complexo de culpa, complexo de vitimização, coisas desse tipo, elas ficam viciadas em cutucar as feridas. E por causa disso, elas não são curadas. Porque a pessoa está indo lá, mexendo naquilo o tempo todo. E é muito difícil. Então, digamos assim, alguém que passou por uma decepção amorosa. Hoje nós temos esse fenômeno terrível, doloroso, dos chamados ghosting, que é o fulano que desaparece do nada. E tem os que são mais terroristas, que é o que desaparece sem desaparecer. Que continua ali nas redes, de vez em quando curte uma coisa, de vez em quando comenta. E a pessoa não sabe por que aquilo acabou, e ela fica se torturando. É horrível isso. Por quê? Porque ela volta. Todo dia ela volta para aquela ferida. Mas por que aconteceu isso? E por quê? Ela quer uma explicação racional, ela quer entender, ela quer compreender. Na medida em que ela quer entender, na medida em que ela quer compreender, ela vai mexer naquilo ali. Vai, mexe. Quanto mais mexe, mais aprofunda a ferida, menos consegue ficar curada. É um horror. Cura interior não é introspecção. E muito menos retrospecção. Não é. O que é cura interior? Cura interior é quando a graça por dentro traz o alívio. Não é uma ação humana. Então, por exemplo, quando você faz introspecção, retrospecção, com a orientação de um bom psicólogo, aquilo pode ser bom. Porque o psicólogo, ele vai fazendo com você, no processo psicoterápico, a regressão para o fato traumático e vai te fazendo racionalizar aquilo e desligar a lembrança da dor. Você vai conseguindo fazer isso através da psicoterapia. Porque, na verdade, o psicólogo vai rastrear algo mais profundo que te fez sofrer tanto. O que te fez sofrer tanto com aquilo? É que você é carente? É que você é inseguro? É que você é complexado? É porque você se vitimiza? Porque você se culpa? Enfim, o psicólogo vai rastrear a mais fundo, talvez até do que você consiga perceber, para te fazer o processo de desconexão da lembrança com a dor. Só que isso é humano, é técnica. E nem sempre a técnica é perfeita, nem sempre a técnica consegue. Por quê? Existem situações que causam lesão na gente, lesão mesmo. Então, por exemplo, digamos que você tenha sofrido perseguição de um grupo.
Um grupinho de pessoas se juntou para fazer bullying contra você. Às vezes acontece, não é só com adolescente. Às vezes acontece no trabalho, por exemplo. Juntam 4, 5 pessoas contra você e elas ficam te infernizando o tempo todo, ficam te atacando e você se sente mal ali dentro e você começa a se sentir perseguido, olhado de um jeito ruim. E aí você diz, meu Deus, eu não sei o que fazer. Você vai tendo padrões de comportamento alterados e aquilo causa uma lesão emocional em você. Você começa com ansiedade, aquilo vai evoluindo, pode se tornar um quadro de pânico. E quando você tem uma lesão química, é muito difícil você por uma técnica humana, você conseguir se recuperar 100%. Geralmente você fica com uma fragilidade, como alguém que tem uma lesão. Por exemplo, um atleta que tem uma lesão nas costas, por exemplo. Ele vai carregar aquilo consigo para sempre. Porque uma lesão foi causada. E assim, é triste, mas as pessoas não têm responsabilidade emocional com a gente. Às vezes elas nos torturam. Às vezes elas simplesmente nos dão as costas. Elas desaparecem, elas viram fumaça. Elas são cruéis. Infelizmente isso acontece. Por exemplo, o fim de um relacionamento é uma coisa terrível. O fim de um casamento. Em que aquela pessoa que você amava, de repente se torna o seu pior inimigo e usa tudo aquilo que ele sabe de você para te infernizar, para te oprimir, para te ferir. É terrível isso. Pois é. Geralmente esses processos, dependendo da nossa fragilidade, da nossa história, dependendo de uma série de circunstâncias, nos fragilizam de uma maneira definitiva e nós ficamos com uma lesão. Maior ou menor, que pode ser, digamos assim, reduzida, mas não anulada, às vezes consegue ser anulada, depende de caso para caso. Tudo isso é, digamos assim, a interação humana que pode ser tratada humanamente. Agora, sozinho, introspecção, não. Retrospecção, não. Porque você só vai se ferir. É difícil isso. É muito complicado. Ora, se cura interior não é isso, o que é cura interior? Cura interior é uma ação sobrenatural, não é uma ação humana. Não é algo que eu estou resolvendo dentro de mim. Não é isso. Cura interior é quando Deus, através da oração de alguém ou não, Ele mesmo, no seu amor, na sua sabedoria, na sua completa misericórdia, Ele pega algo em mim que estava doendo e Ele tira a dor. Isso é cura interior. Deus tira aquela dor. Ele faz isso acontecer. Dizendo de uma maneira muito simples. Por exemplo, às vezes no momento de oração, nós estamos diante do Santíssimo Sacramento, fazendo um retiro, etc. E depois de não sei quantos tempos, vem uma lembrança antiga. Deus nos faz ir até lá. E aí nós nos sentimos amados, abraçados, nós nos sentimos livres por dentro, nós nos sentimos não mais condicionados por aquilo que aconteceu, nós nos sentimos até agradecidos e dizemos, Deus, muito obrigado, porque aquilo me deu a oportunidade de eu adquirir forças que eu não sabia. Hoje eu consigo entender que o Senhor estava me livrando, hoje eu consigo perceber que aquilo era o melhor para mim. Ou seja,
Deus mesmo nos conduz àquela situação, tira a dor. A gente fica bem, a gente fica livre, a gente fica aliviado. Isso é cura. Isso é cura interior. Cura interior, por exemplo, é quando uma pessoa está orando por nós e na oração Deus nos conduz, mediante uma palavra de ciência, mediante um sentimento, mediante uma lembrança repentina, uma imagem, algo. Deus nos conduz para aquela situação sem que eu vá revirar no lixo. Não sou eu que estou fuçando, não. Deus retira do fundo da minha memória uma lembrança e Ele, ao fazê-lo, tira a dor. É lindo, gente, quando isso acontece. É maravilhoso. Porque é como se o nosso coração nos fosse devolvido. Porque, vejam, entendam uma coisa. As decepções, as desilusões, as feridas emocionais, elas causam uma necrose dentro de nós. Então, por exemplo, a decepção com um filho mata a sua maternidade. É como se isso matasse dentro de você um nervo. Uma decepção amorosa mata a sua capacidade de amar. É muito comum acontecer isso. Pessoas que passam por desilusões amorosas muito profundas não conseguirem mais se relacionar com ninguém. Porque tem medo. Porque se sentem incapazes de se entregar, de amar, de confiar. Porque foram defraudadas. Ou seja, as feridas emocionais, elas causam uma necrose. Elas esclerosam dimensões do nosso ser. E aí? Quando Deus cura as nossas memórias, as nossas lembranças, Ele nos devolve a capacidade de amar novamente. O amor divino nos amoriza e nos dá novamente a capacidade de amar. É isso que acontece. Então, cura, na verdade, o que é cura interior? Na verdade, é quando o amor divino se derrama sobre nós, especialmente sobre uma lembrança traumática. Cura é ser amado por Deus. É quando o amor divino nos encharca por dentro e nos preenche. É quando o amor divino entra naquele nervo necrosado e lhe devolve a sensibilidade, o ressensibiliza. E o amor divino o faz amar novamente. Isso é cura. O amor divino derramado. O amor divino derramado sobre nós. Qual é o problema? O problema é que, é o que diz São Pedro no capítulo 5 da sua primeira carta. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar, procurando a quem tragar. Vejam, nós temos um inimigo. Esse inimigo espiritual existe. O diabo existe mesmo, não é uma metáfora. Tem uma missão. A sua missão é nos ferir. Mas uma vez que ele nos feriu, ele sabe qual é o nosso ponto fraco.
Ele sabe o que ele precisa fazer para nos desestruturar. Então, por exemplo, digamos assim, você passou por uma decepção amorosa. O que acontece com as decepções, com as dores? Ninguém aguenta viver sob o efeito de uma dor emocional. Todos nós somos seres humanos e nós vamos procurar o quê? Compensações. Então, geralmente, uma dor emocional será uma porta de pecado. Por exemplo, já vi acontecer muito isso. Uma menina que foi desiludida por um rapaz, fala, quer saber? Então também agora eu vou pegar todo mundo na geral. Não vou ter mais nenhum tipo de pudor. Vou pegar, vou defraudar, eu não acredito mais em amor, não quero mais saber de ninguém. O que acontece? É simples. A lembrança do desgosto me joga para o pecado. Então, sei lá, uma mulher que foi abandonada pelo marido. Aí, de vez em quando, agora está chegando o Dia dos Namorados, misericórdia. Aí, a pessoa lembra, o que aconteceu? Se joga naquele pântano de desgosto. O que ela vai fazer para sair dali? Vai se refugiar em alguma consolação humana. Vai atrás de alguém, vai pegar um aplicativo de loucura, vai tomar todas, vai comprar desesperadamente, vai se encher de raiva, de ira, vai começar a brigar com todo mundo. Sei lá como que ela vai se vingar. Mas isso não vai ficar guardado. Por quê? O sentimento de frustração e dor demanda, o sentimento demanda uma compensação ilícita. É o jeito da gente se vingar até de Deus. Deus, já que o Senhor permitiu que isso acontecesse, agora também eu vou pecar. Pá! Vai lá e faz o que não deve. Ou seja, o diabo não quer que você seja curado. E, entenda assim, quando entra em você uma mágoa, uma revolta, decorrente de uma ferida, qualquer sentimento ruim entra aí, ira, luxúria, qualquer coisa, ali entra o demônio. Por quê? Toda ferida se torna porta para uma infecção. Por que a gente tem que tapar as feridas quando a gente é ferido? A gente coloca uma bandagem, a gente coloca um curativo. Porque pode entrar uma bactéria ali, pode entrar um vírus, pode entrar um organismo, um micro-organismo oportunista, que vai se servir da ferida como meio de infecção. Entenda, as tuas feridas emocionais causam infecções espirituais. E acabam se tornando portas para a entrada de espíritos malignos que vão continuar te manipulando, te torturando através dessas lembranças. Através do retorno para aquelas mesmas circunstâncias dolorosas. Portanto, libertação e cura são duas coisas que estão juntas. Não tem como separá-las. Não existe libertação verdadeira sem cura interior. E não existe cura interior verdadeira sem libertação. Porque
espiritualmente, feridas causadas por demônios atraem demônios. É simples assim. Portanto, estabelecidos esses princípios, estabelecidas essas bases, quais são os passos para conseguirmos receber cura, conseguirmos, de alguma maneira, receber essa ação da graça divina que nos cura das doenças emocionais? Alguns passos. Primeiro passo: você precisa tirar o mal. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma... Digamos assim, que você esteja pulando numa uma cerca e rasgue a batata da perna. Quando você chegar em casa, você vai só colocar uma coisa em cima? Não. Primeira coisa que você vai fazer, você vai lavar a ferida. Isso nós chamamos de arrependimento. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Não existe cura possível para quem não se converteu. Não tem. Cura requer arrependimento. Se você está vivendo uma vida de pecado, uma vida completamente desnorteada, e você quer cura divina, você não vai conseguir, não tem jeito. Você precisa se arrepender, tem que mudar de vida. Porque se você não lavar essa ferida, ela não vai curar. Então você tem que se converter. É necessário se converter. É muito importante isso, porque a gente vive num mundo de feitiçaria, né? Esoterismo, essas coisas. Qual que é a diferença da feitiçaria, do esoterismo, dessas coisas, para a fé? É que o esoterismo, a feitiçaria, não exigem nada de você. Aquilo é paganismo. Então o que acontece? Você quer um resultado, você vai lá naquela entidade e apresenta uma oferenda, e a entidade vai fazer o que você está pedindo, supostamente. Mas você não precisa se converter, você não precisa mudar de vida, você não precisa se arrepender. Na fé, você tem que se arrepender, não tem jeito. Por isso é muito preocupante o quadro da sociedade atual, em que as pessoas, ao invés de se arrependerem do pecado, elas estão se orgulhando pelo pecado. É muito, muito perigoso tudo isso. Porque as pessoas, na medida em que elas se orgulham do pecado, elas estão se imunizando contra o arrependimento. Elas estão tomando uma vacina contra o arrependimento. Não. Sem arrependimento, não tem cura. E, gente, é o seguinte, arrependimento é graça, é dom, é bênção de Deus. Quando Deus nos dá aquele arrependimento sobrenatural, espiritual, que a gente se quebra, a gente vai para o chão. Isso é maravilhoso, isso é divino, isso é lindo. Quando nós podemos chorar de arrependimento, lavar a nossa alma. E nós dizemos, Deus, eu errei, eu pequei, eu tenho pecado contra ti, eu preciso de salvação. A gente vai, se confessa, que graça. Só que, depois de lavar a ferida, a gente faz o quê? A gente desinfeta a ferida. Você passa ali um antisséptico para desinfetar a ferida. O que é isso? Trazendo para o espiritual. Isso é oração de renúncia, é oração de libertação, é exorcismo. Você tem que botar o diabo para correr. É muito importante isso. Hoje se fala pouco disso, né?
Quer dizer, você se arrepende, mas você também tem que mandar o demônio embora. Você tem que mandar o demônio para correr. E você não precisa me chamar para fazer isso, você não precisa chamar um sacerdote para fazer isso. A não ser que você seja muito fraco. Mas, pela fé, Jesus diz: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Então, faz uma oração de libertação, reza um exorcismo, reza a oração de São Bento várias vezes, reza uma oração de São Miguel Arcanjo, manda esses demônios embora. Porque se você não desinfeccionar a ferida, eles não vão deixar a ferida cicatrizar. Eles vão estar agindo na ferida para que a ferida permaneça aberta, magoada. Eles vão fazer isso. Portanto, desinfeccione. Hoje, mais do que no passado, nós precisamos muito recorrer a orações de exorcismo e orações de libertação. Muito. Porque a presença diabólica está muito forte no mundo, nos ambientes que a gente frequenta. Nas famílias, nas casas. E se você não rezar com todo o coração, e aqui não precisa gritar, não é uma questão de performance exterior, isso não impressiona o diabo. É uma questão de fé. Quando você manda o demônio embora em nome de Jesus Cristo, ele sabe que ele tem que ir. E isso é importante. É muito importante. Por que ele vai embora? Porque eu sei que ele sabe que eu sei que ele tem que ir. Então, quando eu mando, ele vai. Eu queimo ele todinho. Eu quebro ele todinho. Por quê? Porque eu sei que é assim. Eu exerço fé contra as forças infernais. Às vezes você está sendo torturado por um demônio e tem gente, por exemplo, tem paixonite. Tu fica se apaixonando e aquela loucura toda. Aí fica aquele demônio te torturando e lembra, e não sei o que, e tal, e não sei o que lá. Diabo, bota para correr. Quantas vezes eu já vi pessoas que é como se saísse um véu do olho, assim, ó, do nada. Mas eu também já vi gente que se entregou de tal modo ao diabo que se apaixonou pelo véu mesmo. Então, a venda do olho virou o amor da vida dele. Então, faça o que quiser, né? Libertação é um segundo passo muito importante. Terceiro passo, perdão. É muito difícil você ser curado quando você tem um gancho dentro da ferida. Digamos assim, né? Que você tenha algo dentro da tua ferida que está o tempo todo referindo a ferida. É isso que a mágoa faz. A mágoa é como um pus. É como uma secreção interna que mostra que a ferida já está para lá de inflamada. Ela realmente já tem bactérias ali dentro. Pelo nível da secreção que há ali. Isso acontece pela mágoa. A mágoa, ela inflama a ferida. Ela faz a ferida ficar inflamada. Então, o que você tem que fazer? Você precisa exercitar o perdão. Há, por exemplo, a oração de amorização, que o padre Alírio sistematizou em 4 passos, né? Que é você perdoar a pessoa, pedir perdão para ela, se perdoar e pedir perdão a Deus. Esses 4 passos, né? São exercícios de perdão que nós fazemos. No começo, quando você começa a perdoar, você não sente nada. Parece que é até mentira, que é falso. Mas se você continua perdoando, se você perdoa, você vai exercitando o perdão. Eu
te perdoo, te peço perdão, eu me perdoo, Deus nos perdoe. Quando você faz o exercício do perdão ativamente, diante de Cristo, o dom do perdão vai acontecer em você. Deus ele vai fazer despertar o perdão em você. E você vai conseguir sentir até pena da pessoa por ela ter feito aquilo com você. Você vai sentir até misericórdia por ela. Mas é necessário começar a exercitar o perdão, porque senão você não sai da posição de vítima. E a posição de vítima, ela te refere. Você se fere novamente. É muito importante exercitar o perdão diariamente. É claro, com o exercício do perdão, a gente está exercendo humildade, claro, porque a humildade, né, significa isso. Poxa, eu não sou melhor do que aquela pessoa que fez isso. Quantas vezes eu já ofendi a Deus? Quantas vezes eu já magoei o coração de Cristo? Quantas vezes eu já pequei e Deus me perdoou? Então, é um ato de humildade. Perdoar é um ato de humildade. E, ao mesmo tempo, é um ato de sinceridade. Por quê? Eu preciso reconhecer que eu não perdoei. Que aquilo me feriu e entrou em mim mesmo. Eu preciso reconhecer. E muita gente não reconhece. Porque ela quer se sentir assim, muito santinha. Tem gente de igreja que ela pensa assim. Ela diz, mas eu já perdoei isso daí. Não, eu já perdoei. Só que lá no fundo não perdoou. Por que você sabe que não perdoou? Encontra com a outra pessoa, dá aquele nó na garganta. Fala na fulana, tem um tranco interior. Não perdoou. Não é um perdão real. É o perdão da boca para fora. Nós precisamos ser sinceros para conseguir perdoar. Isso é absolutamente necessário. Em quarto lugar, aí sim, nós podemos receber a cura, o alívio de Deus, o cuidado de Deus, o cuidado do amor de Deus sobre aquela ferida emocional que nós temos, mas por cujo alívio nós oramos ao Senhor. Queridos, Deus quer nos curar. Eu não preciso passar a minha vida inteira para que Ele me cure. Eu não preciso convencê-lo disso. Nós lemos no capítulo 53 de Isaías que Jesus foi ferido em nosso lugar. Pelas suas feridas, nós fomos sarados. E ele não sofreu apenas feridas físicas na cruz. Ele sofreu também feridas emocionais. Ele foi humilhado, ele foi traído. Ele foi rejeitado. Ele foi desprezado. Ele foi injustiçado. Jesus passou em nosso lugar todas as dores pelas quais nós poderíamos passar em nossa vida. Ele sofreu tudo. Ele sofreu todas as feridas. Se pelas feridas de Cristo nós somos sarados, pelo seu coração angustiado, pelo seu coração em agonia, pelos méritos de Jesus agonizante, recebe cura. Recebe um jato do amor de Deus. Recebe da parte de Deus esse preenchimento de amor que só Ele pode dar. Ele quer. Ele quer ir lá no fundo do seu ser e lá na base, no chão da sua alma, aonde Ele está. Ele quer
pelo seu amor divino, suprir toda a sua necessidade de amor, de afeto, de aceitação, de cura. Ele quer fazer isso. E mesmo aqui, enquanto eu estou pregando sobre isso, Ele já está fazendo isso em você. Se você tem fé e recebe com amor a graça do Espírito Santo, Ele já está operando isso enquanto você está ouvindo. Porque quem é ferido não cresce. Quem é ferido fica sempre preso na ferida. O único jeito de crescer em Deus é recebendo a cura do Senhor para o nosso coração. A Bíblia diz que nós temos que cuidar do nosso coração, pois dele brotam as fontes da vida. Nós precisamos cuidar do nosso coração, da nossa alma, dos nossos sentimentos. Deus quer nos lavar por dentro, queridos. Ele quer derramar sobre você a unção de Gileade, o bálsamo de Galaade, que traz cura, alívio, para que as suas feridas se tornem cicatrizes, não doam mais. Que você receba isso da parte do Senhor e que debaixo desse cuidado, desse amor de Deus que já está aqui pairando. Veja como essa atmosfera se encheu do amor divino. Fique aí debaixo dessa nuvem de amor. E deixa Deus operar em você, te preencher, te restaurar e fazer com que todo o seu ser interior seja envolvido no seu abraço eterno, no seu amor incomensurável. A imensidão de Deus toma teu coração agora. E como o Padre José Eduardo dizia, a cura interior é uma ação de Deus sobre você. E aquele filho e aquela filha que tem o coração, os ouvidos atentos, o coração desejoso para dizer assim: olha, Senhor, há uma lembrança que dói, há uma lembrança que me martiriza, mas não quero mais que essa lembrança doa no meu coração.